noite a todos. A paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, suas famílias. Vamos dar início à sequência aqui da nossa mensagem. Quem se lembra como chama a nossa mensagem? Sara a nossa terra. E hoje nós vamos falar a respeito de posicionamento. Ter uma terra fértil, ter uma vida, uma casa próspera, eu creio que é o desejo de todos. Se eu perguntar aqui, quem quer ser próspero? Quem quer ser abençoado? Quem deseja multiplicar o seu celeiro, alargar as suas tendas? Eu creio que todo mundo, em sua sã consciência, levantaria a mão e diria, pastor, eu quero que Deus me abençoe. Eu preciso, eu estou orando, eu estou clamando para que Deus abençoe a minha terra. Então, numa série de 3 mensagens, nós estamos hoje na mensagem de número 2, que fala a respeito do posicionamento. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés e abrir a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Versículo de número 14. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem for encontrando vai dizendo glória a Deus. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Em outra tradução está dizendo, e sararei a sua terra. Sara a nossa terra é um pedido, é um clamor que nós direcionamos para Deus. Na semana passada, na primeira mensagem, Sara a nossa terra, nós falamos sobre a identidade do povo de Deus, da identidade do povo que carrega o nome de Deus, que leva o nome de Deus com ele. E esse povo, ele tem um privilégio. Esse povo, ele tem algo diferente dos outros povos. Esse povo que se chama pelo nome de Deus, ele tem contato direto com os céus. Ele tem contato com Deus, a tal maneira que nós conseguimos conversar com o nosso Deus. Nós conseguimos falar com o nosso Deus. Nós conseguimos falar para Deus aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. E melhor do que isso, é também ouvir a voz desse Deus. Então, o privilégio desse povo que se chama pelo nome de Deus é ter uma ação de vida com esse Deus. É ter uma resposta diante de uma oração. É ter resposta diante de um clamor. Eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo aqui nessa noite e dizer que quem de nós já teve uma oração respondida por Deus? Levante a sua mão e diga, eu tive. Eu também tive. Uma oração respondida por Deus. E quando nós temos uma resposta que vem de Deus, nós temos uma certeza. Nós sabemos que a voz de Deus, ela é inconfundível. Quando realmente nós temos uma resposta, uma oração respondida, quando nós temos resposta de oração, realmente nós entendemos que foi Deus quem respondeu. Porque existem situações na nossa vida que nenhuma outra pessoa pode resolver. Essa resposta não pode ter vindo de outra pessoa, não pode ter sido produzida pela nossa mente, a não ser uma resposta de Deus. Quantos já tiveram isso?
Diga glória a Deus. Bom, qual é o clima espiritual de Israel? Israel agora vive o seu melhor momento espiritual. Ele vive a melhor fase com Deus. É quando Salomão ele termina de construir o templo, oferece sacrifícios. Ele então faz 7 dias de culto direto, oferta 120 mil bois, 120 mil ovelhas, o maior sacrifício, a maior oferta que já existiu na face da terra, foi de Salomão. E essa oferta remetia quão grato ele era com Deus, quão grande eram os feitos do Senhor e o quanto ele estava agradecido ao Senhor, a ponto de sacrificar uma oferta valiosíssima ao Senhor. E a resposta de Deus é que a Shekinah de Deus, a glória de Deus, ela desce na igreja, ela desce no templo, ela inaugura o templo de tal forma que diz a Bíblia que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Tem até um hino do Fernandinho que ele diz, né? Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. É sobre esse versículo, é sobre essa passagem. Os profetas, os sacerdotes, os levitas, aqueles que ministravam no templo, sentindo a presença tão grande, tão forte da parte de Deus, que eles não conseguiam ficar sobre os seus pés. Eles ficaram todos prostrados. Então Israel vivia o ápice da sua vida espiritual. O auge da vida espiritual de Israel era logo após o templo ser inaugurado. Era um templo de glória. Os exércitos de Israel eram formidáveis. Israel tinha o melhor rei, o mais qualificado, o homem mais sábio. Mas, da mesma forma que Israel ele tinha uma ascensão muito grande, da mesma forma que Israel estava no ápice da sua espiritualidade, eles também precisavam tomar cuidado, porque todo potencial ápice, toda potencial subida também pode ser precedida de uma potencial queda. E a própria Bíblia fala sobre isso. A Bíblia vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aquele que está caído, se apresse em levantar. É a palavra de Deus. Aquele que está caído, levante-se. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Estar de pé, estar diante de Deus, estar no ápice, estar vivendo uma fase espiritual muito boa, não é garantia de eternidade. Porque a salvação, ela não é dada para nós de uma só vez, uma vez salvo, sempre salvo. Mas nós precisamos não somente aceitar e receber a salvação de Deus, mas prevalecer com ela, permanecer com ela, lutar. Diz a Bíblia: seja fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida eterna. A salvação é para aqueles que perseveram firmes até o final. O povo hebreu, eles viviam um tipo de fé coletivo. Todo o povo queria participar daquilo que Deus estava fazendo. Era um verdadeiro avivamento. Todos os povos, as vizinhanças, queriam participar daquilo que Israel estava experimentando. E eles estavam experimentando algo novo. Israel estava experimentando algo que não vinha da terra. Israel estava experimentando algo que foi preparado pelas próprias mãos de Deus, em uma resposta da ação do povo. Toda vez que o povo se volta para Deus, Deus também se volta para o povo. Durante toda a Bíblia nós vamos ver isso. E quando o povo se volta de forma unânime, quando toda a igreja se volta a buscar a presença de Deus, a buscar a face do Senhor, os céus se abrem. E Deus ele começa a se manifestar no meio da igreja. Deus começa a responder orações.
E eu tenho algo de Deus para você aqui nessa noite. Deus, Ele é um Deus que ama essa igreja. Deus, Ele é um Deus que responde às orações desse povo aqui. Nós oramos há 2 semanas atrás pelo meu tio, pastor Marlon. Quem se lembra? Quem orou por ele? Nós oramos por ele. Ele teve uma parada cardíaca. Foi assim, algo muito rápido. Eu já pedi para o pessoal orar, minha mãe, pastor Luiz pedindo para o pessoal orar. A igreja começou a levantar um clamor, começou a orar. Ele teve um ataque cardíaco dentro da UPA. Ele já foi socorrido, já foi prontamente levado para o hospital de base. No mesmo dia, da tarde, eles fizeram a cirurgia do coração. A vida do meu tio foi salva, e nós orando, nós clamamos. Teve lá algo no rim, desconfiaram de algum problema no rim, que o rim estava parando. Nós oramos, intensificamos as orações, e de repente o rim não era nada, era só uma obstrução na sonda, não era nada. E agora hoje nós recebemos a notícia, terça-feira, para a glória de Deus, o meu tio estará voltando para Birigui com alta. Quando nós oramos, Deus responde. Eu estava com um médico, e o médico olhou para ele e falou assim: você é um guerreiro. Se fosse qualquer outra pessoa, não teria resistido a essa bactéria que entrou no seu coração. Mas alguma coisa fez com que você tivesse um ataque no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. O médico não consegue explicar, mas nós conseguimos. É o poder da igreja que ora. É o poder do clamor da igreja, a intercessão da igreja. É por isso que a Bíblia fala, se você tiver algum problema, apresente diante dos santos da igreja. Apresente as suas causas aos santos da igreja. Quais santos? Aqueles santos que ficam pendurados? Não. Os santos da igreja somos nós, os eleitos, os escolhidos, os salvos, os pastores, os presbíteros, os obreiros. A igreja é aquela igreja que tem autoridade de falar com Deus e Deus responder. Aleluia! É o poder da oração da igreja que sobe, e é o poder da resposta de Deus que desce sobre nós. Glória a Deus. O coração do homem, ele precisa estar sempre vigiando. O próprio Jesus disse, vigiai e orai. A nossa vigilância deve ser em não cair. Nós precisamos sempre estar em constante oração, mas também vigiando, para que nós não deixemos de buscar a face e a presença de Deus em oração, e nós trocamos o lugar de dependência de Deus para qualquer outra coisa. Quando nós confiamos no advogado, quando nós confiamos no médico, quando nós confiamos na força das nossas mãos, aquela famosa frase, não, deixa que eu resolvo. Quando nós confiamos na nossa inteligência, nós falhamos. Mas quando nós depositamos as nossas dificuldades e as nossas necessidades nos pés do Senhor, nós temos vitória pela cruz de Cristo. O salmista vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Para onde você está correndo? Quem é que tem solução para o teu problema? Quem é que tem resposta para você? A terra ou o céu? Levante as suas mãos, porque eu quero dizer algo profético para a tua vida nessa noite. Aquele que tem resposta para você é Deus. A resposta para as tuas dificuldades,
A resposta para a tua necessidade não está no homem e não está na terra, mas a tua resposta está na boca de Deus. Oh, aleluia! A resposta está na oração. Quando Deus responde para Salomão, Deus ele vai colocar alguns verbos. E quando nós olhamos para o verbo, ele remete a uma ação. Ou seja, toda vez que nós vemos um verbo na Bíblia, ele nos obriga a ter uma ação. Verbo fala de ação. E a ação que precisa ser feita não é de Deus para o homem, mas é do homem para Deus. Repita comigo. A ação inicial não é de Deus para o homem, mas é do homem para Deus. Um tempo antes, alguns versículos antes, você vai ver a seguinte expressão: Deus dizendo, se eu decidir fechar o céu, não vai chover. Se eu decidir enviar praga para a colheita, vocês não vão comer. E aí eu já expliquei na semana passada, que quando Deus fala isso, Deus está dizendo que quem supre a tua necessidade não é a terra, a tua dependência não é a terra, sou eu. Deus dizendo para Israel. Agora, no segundo ponto, existe o ponto-chave para virar esse jogo. O que fazer quando a terra está infértil? O que fazer quando o fruto da oliveira mente? O que fazer quando você trabalha, você se cansa, você fica exausto, você planta, você trabalha na sua plantação, você cultiva, mas quando é a hora de você desfrutar e colher os frutos, parece que nada acontece. Parece que o fruto está mirrado. Quem tem chácara ou quem já trabalhou em roça, em plantação, ou conhece um pouco de agricultura, sabe que existem dois tipos de pé de mamão. Quem sabe disso? A fêmea e o macho. É igualzinho. A semente é igual, o pé é igual, as folhas são iguais. Mas qual que é a diferença do mamão macho, é mamoeiro que fala? Do pé de mamão macho para o pé de mamão fêmea. O pé de mamão fêmea dá mamão, ele dá fruto. E o pé de mamão macho? Não dá nada, só dá folha. Imagina você receber uma semente. Você prepara a terra, você fortalece o solo, você rega o solo, você planta a semente. Você espera o tempo certo de acontecer. Você espera aquela semente germinar, você espera aquela semente virar uma árvore, ela começa a dar folhas, fica vistosa, fica bonita, e aí vem o tempo das flores. O tempo da flor, guarde isso, o tempo da flor antecede o tempo do fruto. Repita comigo, o tempo da flor antecede o tempo do fruto. Isso é batata. Em toda cultivo, em toda cultura é assim. Mas de repente você se dá conta de que você plantou um pé de mamão macho. O fruto não vingou. E o que a gente faz quando um fruto não vinga? Quando você coloca recurso, você coloca tempo, você se dedica, mas o fruto não prevaleceu. O fruto não veio. O que você faz? O que acontece? Qual é a tua ação quando o fruto mente? Qual é a tua ação quando a terra está seca? Quando a terra está morta? Qual é a tua ação?
quando os céus se fecham? Deus responde para Salomão: Salomão, se o céu se fechar, se o fruto não vier, se o gafanhoto consumir, vocês vão fazer uma coisa. A ação não é de Deus para o homem, mas é do homem para Deus. Quem tem que fazer? Quem tem que fazer? O homem. E qual é a ação que Deus fala? Olha o caminho de volta. Olha o caminho de volta que Deus fala. Primeiro, se o meu povo que se chama pelo meu nome, identidade, fazer o quê? Vamos conjugar os verbos. Se o meu povo, primeiro, se humilhar. Repita comigo, se humilhar. Tudo começa descendo. O posicionamento que nós devemos ter diante de Deus é descer na presença de Deus. A palavra no hebraico para se humilhar é caná. O povo precisa caná. A palavra caná no hebraico tem o mesmo significado de se curvar, tornar-se pequeno ou se render. É quando nós estamos diante de uma autoridade. Quem já viu aqui uma batida policial? Quando chega um policial e aborda um sujeito, a primeira coisa que aquela autoridade vai fazer diante daquele sujeito é pedir a sua rendição, se renda. E o sujeito, diante da autoridade, ele precisa então se posicionar, fazendo o quê? Se rendendo, se desarmando, reconhecendo que aquele que está à sua frente é maior do que ele. Então ele se desarma, ele se entrega. Ele diz: eu estou agora sob os seus cuidados, eu estou agora sob a sua custódia. Então o primeiro passo do povo para ter uma vida próspera, uma vida abundante, é entender e aprender que o lugar mais alto que nós devemos estar é aos pés de Jesus, se humilhando, descendo, se rendendo à autoridade do nome de Jesus. É dizer: Jesus, eu estou rendido ao Senhor. Eu me rendo diante da tua graça. O Senhor é a autoridade sobre mim. Faça o que o Senhor quiser sobre a minha vida, porque a minha vida agora está nas tuas mãos. Você pode levantar as suas mãos e dizer glória ao nome de Jesus. Na carta de Pedro vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele te exaltará. Quem exalta o homem não é o homem. Quem te coloca no cargo mais alto não é o teu chefe. Quem te coloca numa posição de destaque não é o teu amigo. Mas quando você se humilha na presença de Deus, Ele te exalta. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e no seu tempo Ele te exaltará. Amém? Deus, Ele não responde ao orgulho litúrgico. Deus, Ele não responde à nossa soberba. Existe uma história de um pastor que ele tinha uma igreja e ele foi convidar um profeta para poder pregar na sua igreja, para que esse profeta descubra qual é o espírito contrário que estava agindo no meio da igreja. Porque alguma coisa estava errada, a igreja estava cada vez mais em decadência, ele entendia que alguma coisa estava acontecendo. E ele queria saber qual é o espírito que estava no meio da igreja, atrapalhando a obra de Deus crescer, atrapalhando os irmãos de se converterem. Então ele convida esse profeta, e o profeta então aceita o convite, aceita a agenda, e no dia marcado, num domingo à noite,
o profeta está indo em direção àquela igreja, para saber o que Deus tem para aquele lugar. Quando o profeta de Deus, o homem do Senhor, ele chega na porta da igreja, ele já sente qual é o espírito que está impedindo aquela igreja de crescer e receber um avivamento da parte de Deus. Ele então escuta a primeira parte do culto, ele canta os louvores, e quando ele pega o microfone para pregar, ele então diz: eu sei qual é o espírito que está no meio da igreja, impedindo Deus de agir. Então ele fala: o espírito que está aqui é o espírito de orgulho. Porque a própria palavra diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. O espírito que estava impedindo o Espírito Santo de agir era a própria igreja, com o seu orgulho, com a sua altivez e a sua autossuficiência. A igreja não depende do governo. A igreja não depende de boas ações de filantropia. A igreja depende unicamente e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Porque a própria Bíblia vai dizer que aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. A pergunta que eu faço para você nessa noite: o Espírito de Deus descendo nessa igreja, ele tem liberdade para operar entre nós? Será que se o Espírito de Deus quiser encontrar o teu coração como uma casa para ele morar, será que você estaria disponível para o Senhor nessa noite? Será que você poderia dizer: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, enche o meu coração, quebranta o meu coração e pode me usar da maneira que o Senhor quiser? Ou será que quando você começar a sentir o Espírito de Deus trabalhando, falando ao teu coração, será que você vai endurecer o coração? Será que o seu coração será fechado para o Senhor? Será que você vai resistir ao Espírito de Deus? Eu espero que a sua resposta não seja essa, mas que você possa levantar a sua mão para o céu e dizer: Senhor, me batiza com fogo. E dizer: Senhor, renova o meu espírito. Às vezes só Deus sabe a forma que você veio para a igreja. Talvez só o Espírito Santo sabe como está o teu coração nessa noite. Talvez você não queria nem estar aqui hoje. Você queria ter faltado do culto. Mas quem te trouxe aqui não foi o homem, foi Deus. E o Espírito de Deus te trouxe aqui porque quer renovar as suas forças. O Espírito de Deus quer te dar uma estratégia. E o Espírito Santo de Deus, ele quer renovar as suas forças, para que você viva algo novo da parte do Senhor. Levante as suas mãos e comece a adorar a esse Deus. Ele está aqui nessa noite, glória a Deus. Comece a adorar, comece a buscar a Deus, comece a glorificar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Você tem 1 minuto para fazer isso. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga bendito é o Senhor. Diga: Espírito Santo de Deus, eu estou aqui nessa noite, não esqueça de mim. Oh, aleluia. O primeiro passo é se humilhar diante de Deus. E isso vai contra as ideologias do mundo, não é? Porque quando nós falamos que nós devemos nos humilhar diante de Deus, nós temos uma outra pregação, uma outra filosofia sendo pregada no meio das igrejas. É a palavra coach. É os pastores coach, é a mensagem coach. E é algo demoníaco. É um espírito de autossuficiência.
É uma palavra que diz: eu posso, eu consigo. Não, você consegue, você merece. O lugar mais alto é teu. Você precisa subir. E aí começam as pregações: 5 passos para a vitória, 3 chaves para a conquista. Porque você merece, porque você é o ponto fraco de Deus, porque você é a última bolacha do pacote, porque você é você. Se posicione. O posicionamento que eu estou pregando hoje é diferente. O posicionamento nosso é para baixo, é na humilhação. Mas o posicionamento do coach é para cima. Se anima, você consegue. É uma teologia distorcida, não é bíblica. É uma teologia de homens, aonde a corrente, a espinha dorsal, a corrente ideológica, é o egocentrismo, é o homem no centro de tudo. Pare para prestar atenção. O culto, ele tem que ser transcendente, para que a pessoa tenha uma experiência incrível, uma experiência almática. As pessoas precisam sentir um arrepio diferente. Estão deixando de lado a exposição bíblica e estão colocando no meio, estão substituindo por palavras emocionais, palavras positivas. Isso está sendo infiltrado no meio das igrejas. Hoje tem igrejas que não parecem mais igrejas, parece casas de show, parece casas de entretenimento. Mas nós vamos na contramão de tudo isso. Em vez de nós termos um culto egocêntrico, onde nós somos o centro de tudo, que nós devemos gostar do culto, que a palavra tem que ser boa para mim, que a palavra tem que ser confortante para mim, que o louvor tem que me fazer chorar, para que a experiência seja minha. Nós vamos na contramão de tudo isso. Nós estamos buscando um culto cada vez mais cristocêntrico, aonde o centro da adoração é Jesus, onde o nome exaltado é o de Jesus. Nós não viemos aqui para gostar do culto ou não, porque nós prestamos o culto para Deus. Somos nós que prestamos um culto para Deus. Não, nós não devemos achar que nós... E aí, gostou do culto? Gostei. Nosso culto hoje foi uma maravilha. Nós devemos ir no contramão dessa ideologia, porque o culto nós prestamos para Deus. Levante as suas mãos. Será que você veio aqui prestar um culto para Deus? Ou você veio assistir um culto aqui? Você veio assistir uma palavra? Você veio assistir um louvor? Você veio no lugar errado. O culto não funciona dessa forma. Isso funciona numa casa de entretenimento, uma casa de show. Porque o mesmo arrepio que você sente aqui, você sente num show qualquer. Você vai sentir no show da Ivete Sangalo, do Luan Santana. Arrepio você sente em qualquer lugar. Mas aqui, quando nós viemos prestar um culto, nós não viemos receber o culto de Deus, nós viemos prestar um culto para Deus. Nós viemos entregar o culto para Deus. Você veio aqui entregar o teu louvor, a tua palavra de gratidão a Deus, a tua oração aqui na igreja. E aí depois que você faz isso, Deus responde, te dando direção, te dando palavra, te confrontando. O evangelho é confrontativo, mas também ele traz para nós um ânimo, porque Deus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo, e assim também nós venceremos em Cristo Jesus. Amém? George Whitefield falava: o orgulho nos fez cair, a autossuficiência nos fez cair com Adão, mas o servo humilde chamado Jesus, ele se humilhou, ele se entregou, ele desceu ao lugar mais baixo,
por amor a nós. E o nosso exemplo maior não é se engrandecer como fez Adão. Não é dizer para Deus, Deus, eu sou autossuficiente, não preciso de você. Mas é ir na base e na linhagem do segundo Adão, que é se humilhar, para poder então receber de Deus uma vida nova. Amém? Amém? Segundo ponto, terceiro ponto, nós devemos, além de se humilhar, nós devemos também orar. É colocar o altar em chamas, o nosso coração em chamas diante de Deus. A palavra orar no hebraico é falau. Falau significa clamar, interceder ou suplicar com paixão. Não são feitas por orações vazias e nem por rezas repetidas. Jesus disse isso para a gente. Quando vocês forem orar, não faz igual os religiosos, que quando vai pegar o microfone, eles começam a falar palavras bonitas. Mas se você perceber, são palavras iguais. São palavras repetidas. Palavras maquiadas. Mas quando vocês forem orar, vocês entram no seu quarto, no secreto, que só Deus te vê. E aí você começa a oração falando, Pai Nosso. Repita comigo, Pai Nosso. A oração verdadeira não é uma oração de um homem pequeno e simples para um Deus poderoso e grandão. Mas a oração verdadeira é feita de uma palavra, de uma conversa, de um filho para o seu pai. Como que você conversa com o seu pai? Você tem protocolos para falar com o seu pai? O Agnaldo usa bastante testemunho aqui, contando com o pai dele, né? Que uma vez ele precisou e o pai dele foi lá e ajudou. Como que você conversa com o seu pai? Imagina você chegando no seu pai e falando assim, Pai, nesse momento, eu estou diante da tua presença, e na tua face, ó Pai, eu me apresento com lágrimas. Quem já fez isso para falar com o pai? Quem já fez isso? Para falar com seu pai de verdade? Como que a gente fala com o nosso pai? A gente chega, né, geralmente, fala assim, pai, eu faço assim, né? Fala assim, pai, senta aí. Aí o pai senta, pai, ó, eu estou aqui porque só o Senhor pode me ajudar. Eu já tentei de tudo, já fiz do meu jeito, mas eu preciso falar com você, pai. Eu preciso de uma direção. Sabe aquilo que aconteceu tal dia? Então, ó, lembra que eu te falei já, né, sobre isso e não está dando certo, não está dando resultado. O que eu faço? E aí seu pai faz o quê? Ele começa a falar. Olha, se você fizer desse jeito, e se você falar daquele jeito, olha, tá vendo, esse daí deu errado, faz assim então, muda o jeito. Quando nós vamos falar com Deus, nós precisamos ter relacionamento e não protocolo. Porque quando nós começamos a oração do Pai Nosso, nós falamos de um nosso Pai. E o que o seu Pai mais quer que você faça é falar com você. Às vezes você fala assim, pastor, eu não consigo orar porque eu não tenho tempo. Mas você tem tempo de conversar. Teve um dia que eu fui de Rio Preto, de Mirassol para Rio Preto, dirigindo o carro, e quando eu entrei no carro, eu falei, pai, senta aqui comigo no meu banco, aqui na minha frente, vamos comigo. Aí eu coloquei o cinto, eu falei, o senhor não precisa de cinto, porque, né? O senhor é poderoso, se acontecer alguma coisa aqui, não acontece nada com o senhor. E eu fui falando, Deus, sabe aquele dia, pai, aquele dia que aconteceu assim, pai, eu preciso de uma solução, eu preciso de um escape, me dá uma porta aí. Se não tiver como o senhor abrir uma porta, abre pelo menos uma janela, mas abre. Eu preciso de uma solução, preciso de uma saída. E comecei a chorar e falar com Deus. Quando eu cheguei em Rio Preto,
eu já tinha a resposta. Levante as suas mãos. Eu quero dizer para você, para falar com Deus, você precisa de menos religiosidade e mais relacionamento. Deus não está preocupado com formalidades. O homem sim, mas Deus não. Deus somente quer ouvir a tua voz. E uma voz sincera. Conta para Jesus aonde está a tua dor. Fala para Jesus aonde está doendo. E começa a suplicar com paixão. Amém? A oração não é uma fórmula. A oração, ela é o pulso da alma diante de Deus. É um grito de socorro. É falar para Deus não palavras decoradas, mas o que move o coração de Deus é a sinceridade da alma e palavras desesperadas, palavras apaixonadas. Quando nós vamos orar para Deus, nós não precisamos falar protocolo. É como nós estivermos diante da celebração da natureza de Deus, da grandeza de Deus. Nós olhamos para os pássaros e falamos: Senhor, quão lindo é os pássaros. Nós contemplamos Deus nas pequenas coisas, nas coisas miúdas, nas coisas que nós não percebemos. Quantos livramentos Deus já nos deu e nós nem percebemos. O nosso coração só agradece. A gente deita no travesseiro e fala: obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque eu estou no melhor lugar onde eu deveria estar, que é no centro da tua vontade. Glória a Deus. Todos os grandes avivamentos, País de Gales, Campo de Kentucky e as ruas de Azusa, havia orações de angústia. George Whitefield, ele clamava: Senhor, ou o Senhor me dá almas, ou o Senhor pode me levar. Será que nós estamos orando assim também? Ou será que a nossa oração é somente por coisas materiais? É somente por coisas que nós queremos resolver, problemas nossos? Ou será que nós estamos clamando para Deus: Deus, me dá almas, Senhor. Eu quero ganhar almas para Jesus. Ou então o Senhor pode me levar. Olha que oração ousada. Próximo passo: orar, se humilhar. Próximo passo é buscar a Deus. Buscar a Deus é ter desejo, fome e paixão por Deus. É quando nós temos fome não por pão, mas fome de Deus. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas é quando você percebe que de repente você começa a ler a Bíblia, você começa a meditar, ou ouvir uma palavra, e você está diante de uma refeição, você esquece até de comer. Já aconteceu com você isso? Porque você está diante de duas coisas: o alimento físico e o alimento espiritual. E o alimento espiritual está tão gostoso, está te alimentando tanto, que você olha para o prato e aquilo não é mais necessário. É ser alimentado por Deus, é ter fome de Deus. A palavra no hebraico para buscar é bakash. Bakash significa procurar, buscar com intensidade, como quem perdeu alguma coisa preciosa. Cadê as mulheres aqui? Quem já perdeu um brinco? Muito importante, um brinco muito precioso. Já aconteceu com você? Você perde um brinco. Meu Deus, o brinco de ouro, brinco folheado a ouro, é o brinco que eu gosto tanto. Perdi um brinco, o que você faz? Começa a buscar de forma desesperada. Você volta onde você estava, começa a olhar no chão, começa a colocar a mão, a palpar, olha debaixo do sofá, entre o sofá, de repente você encontra. Que alegria!
encontrei algo precioso que eu tinha perdido. Quando nós começamos a buscar a presença de Deus, nós devemos ter o mesmo sentimento. É começar a buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, orando, se humilhando, e quando nós encontrarmos, nós ficarmos com a alma satisfeita e dizer: eu encontrei Jesus, eu encontrei Deus. E isso é uma alegria. O ser humano, ele sempre vai buscar um sentido para a sua vida, um propósito, uma transcendência. Todo mundo quer saber de onde você veio e para onde você vai. E as pessoas que respondem isso, ganham seguidores. A gente quer saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. Todos nós temos essa pergunta. Todo ser humano tem essa pergunta. E a resposta não está na fama, a resposta não está no dinheiro, no poder, no sexo, e até mesmo numa religião vazia. Mas a resposta está em Oséias capítulo 2, versículo 14, aonde o profeta vai dizer: voltem-se para mim, como no deserto. Quando o povo estava no deserto, o povo voltava para Deus, porque sabia que quem fazia brotar maná, quem provia o pão, era o próprio Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor é suficiente na minha vida. Você pode levantar sua mão nessa noite? Mais uma vez. E, Senhor, eu quero buscar a Tua presença. Somente o Senhor pode me satisfazer. Somente o Senhor pode mudar a minha vida. Somente o Senhor pode me alimentar de verdade. Diga assim bem alto: aquilo que eu preciso. Diga: aquilo que eu preciso está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Buscar a presença de Deus. Deus não está sendo encontrado pelos distraídos. Deus nunca foi encontrado pelos distraídos. Mas Deus sempre foi encontrado pelos famintos. Não é de repente que nós estamos aqui vivendo a nossa vida que Deus vem e desce no meio da igreja e faz o avivamento. Para que a igreja desperte, para que a igreja viva o melhor de Deus, o nosso ápice espiritual, nós precisamos estar buscando a Deus, como um homem faminto busca por pão. O Salmo 27, capítulo 27, versículo 4, vai dizer: uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. O avivamento não começa quando nós buscamos coisas materiais, mas quando nós buscamos a presença de Deus. E quando Deus, ele se torna mais desejado do que a bênção dele. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele: deseje. Diga para ele mais forte: deseje mais a Deus do que a bênção de Deus. Último ponto que nós devemos ter como ação é se converter dos nossos maus caminhos. É a verdadeira metanoia. A palavra se converter no hebraico é shuv. E a palavra shuv significa virar-se, retornar-se, ou dar meia volta. Quem de nós nunca se perdeu? A gente estava dirigindo o carro, e aí de repente nós estamos numa rota. O Agnaldo deve ter alguma experiência assim, trabalha dirigindo, né? Viajando. Então você pega uma rota ali, e de repente
você percebe que você está errado, o que você faz? Você faz uma conversão. Você retorna, você volta. A palavra se converter é realmente se virar. É realmente dar meia volta. Eu estava indo para lá, de repente percebo que eu estou errado, então eu dou meia volta e pego um novo caminho. Quando nós devemos buscar a presença de Deus, nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Se converter a Deus não é remorso, não é ficar triste porque pecou, não é ficar chateado. Ah, pastor, eu pequei, eu estou tão triste, eu estou tão arrependido. Mas se converter é realmente quando você faz uma ruptura com o pecado. A própria palavra de Deus, ela vai dizer, aquele que confessa o seu pecado e deixa e abandona, alcança misericórdia. O problema não é você pecar, o problema não é você cair. Todos os homens estão sujeitos à queda. Mas é quando você se levanta e você abandona a prática do pecado e fala para Deus que você não vai fazer mais aquilo. Arrependimento de pecado não é quando você fica triste, não é quando você chora, mas é quando você rompe com o pecado. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Amém? Pastor, o que vai acontecer se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar a face de Deus? E aqui tem algo importante. Nós devemos buscar a face de Deus e não as mãos de Deus. Quem entende isso? Quem entende isso? Diga amém. Não é buscar a mão de Deus, que é a bênção de Deus, mas é buscar a face de Deus, contemplar o rosto de Deus. Se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, se afastar os seus maus caminhos, abandonar, então o que eu vou fazer? Eu então ouvirei dos céus. O céu responde o coração quebrantado, o coração humilde, o coração que busca a face de Deus. A promessa de Deus não é automática, mas ela é garantida para quem cumpre as condições. Deus garante a sua promessa para quem tem aliança com Deus. Deus vai dizer, então eu ouvirei. Ou seja, não antes, não de outro jeito, mas somente depois que o povo fizer isso, orar, se humilhar, buscar a Deus e se afastar dos seus maus caminhos. A própria Bíblia vai dizer, já vou encerrar por aqui, ela vai dizer, voltem para Deus, e Ele se voltará para vocês. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará até vocês. A palavra de ação não é de Deus para o homem, mas é do homem para Deus. Ele não ouve o som das bocas, mas Deus escuta o clamor do coração. O profeta vai dizer, a boca de vocês me louvam, mas porém o coração está longe. Se coloque de pé nesse momento. Para mim encerrar, vai aqui mais uma frase de George Whitefield. Ele vai dizer, o céu está mais pronto a descer que a nós aclamar. O problema nunca foi o céu fechado, mas sempre foi a terra endurecida.